Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, nós leremos do versículo 1 ao versículo 3. Neemias 1. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Neemias 1, a partir do versículo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que estavam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Amém? Irmãos, o livro de Neemias traz uma grande lição para nós, porque mostra que realmente o Senhor, Ele não trabalha seguindo normas humanas, ele tem uma direção totalmente diferente. Neemias, ele não era sacerdote, ele não era um profeta, nem tampouco um escriba. Neemias era apenas, ele era o copeiro do rei. Nessa altura, ele ocupava um cargo de bastante destaque, porque o Império Babilônio já tinha sido destruído pelo Império Persa, e como Isaías havia profetizado 200 anos antes, que Ciro haveria de tomar conta daquele, destruir a Babilônia e governar, isso havia acontecido. Então, Neemias tinha uma posição, digamos assim, tranquila, de destaque, ele fazia parte da corte do rei, mas quando ele recebe essa notícia daqueles que ficaram em Jerusalém, aí dá para a gente ver a diferença entre Neemias e os outros judeus. O povo judeu, ele é conhecido por ser muito ligado à terra, meus irmãos. A cidade de Jerusalém para eles é sagrada e vem acima de tudo. Mas Neemias, quando o seu irmão volta de Jerusalém, a primeira coisa que ele pergunta não é pela cidade, e sim pelo povo. Ele quer saber primeiro como está o povo, e depois ele pergunta como está a cidade. E quando ele tem a notícia que o povo estava em grande miséria e que a cidade havia sido totalmente destruída, o que Neemias faz? Isso aqui começa uma lição para nós, meus irmãos. Às vezes nós temos um chamado de Deus e nós já saímos atropelando as coisas para fazer, porque dizemos que Deus que nos chamou. Neemias, o que ele fez? Quando ele recebeu essa notícia, ele assentou-se. Ele parou, sentou e começou a fazer o quê? Jejuar e orar e se quebrantar na presença de Deus. Segundo os estudos, Neemias ficou mais ou menos 3 meses jejuando, orando e se quebrantando, até ter a direção do Senhor. E só quando ele teve a direção exata do que ele deveria fazer, aí então ele começou essa caminhada. Ele volta para Jerusalém para começar a obra. Irmãos, deixar a zona de conforto nunca é fácil para nós. E Neemias iniciou uma viagem de mais de 1000 quilômetros para voltar para Jerusalém, para fazer uma obra que ele nem conhecia, porque ele ia reestruturar toda a cidade. Ele ergueu os muros, as portas,
Mas o que ele faz? Neemias era um crente, ele acreditava na voz de Deus. E quando Deus tocou nele, que ele deveria voltar e fazer isso, ele não teve dúvida. Mas só que antes, meu irmão, ele ficou quase 3 meses até obter essa resposta do Senhor. Então, mesmo que nós tenhamos um chamado de Deus, não devemos sair atropelando as coisas. Nós temos que parar, jejuar, orar, até ter essa confirmação. Então, você pode ter certeza que a obra vai prosperar. E o interessante aqui, que quando Neemias chega em Jerusalém, ele vai encontrar muitos obstáculos para poder reestruturar a cidade. O que Neemias começa fazendo? Ele fica alguns dias andando pela cidade para analisar como está a situação, e depois ele vê o quê? Eu tenho que começar pelos muros, eu tenho que reerguer os muros da cidade. Porque, meu irmão, se você tem algum problema e você precisa de uma reconstrução da sua vida espiritual com Deus, comece reerguendo os seus muros. Porque não adianta você querer reestruturar a cidade se ela não tem muro. Porque o que significa o muro? O muro significa proteção. Então, a primeira coisa que você tem na sua vida, que reestruturar os seus muros, meus irmãos, para que você tenha proteção e o maligno não possa te tocar. E Neemias começa essa obra. Ele vai começar pelos muros, aí então depois ele vai recolocar as portas, porque também não faria sentido recolocar as portas sem os muros, né? E ele vai terminar essa obra, o muro e as portas. Aí antes de começar a mexer na cidade, ele ainda faz o quê? Ele faz uma vistoria nos muros para ver se não ficou nenhuma brecha. Porque, meu irmão, por mais que o seu muro esteja feito, por mais que você tenha colocado as portas, se você deixar uma brecha na sua vida, o inimigo vai entrar e vai fazer um estrago nela. Então você tem que tomar muito cuidado, porque o inimigo não precisa de um espaço grande para ele passar. Basta uma brecha no seu muro. E Neemias, ele vai sofrer vários ataques para desistir da obra. A primeira coisa, e o inimigo faz muito isso conosco, quando nós estamos realmente querendo trabalhar para o Senhor, querendo crescer na obra de Deus. Primeira coisa que ele usa, Tobias e Sambalate começam a falar palavras para desanimar Neemias. Vocês não vão conseguir, vocês não são pedreiros, vocês não sabem levantar o muro. Essa obra não vai prosperar. E, meus irmãos, a palavra pode destruir muito crente. A palavra tem um poder realmente grande sobre nós. E o inimigo usa muito isso. Você não sabe, você não tem capacidade, você não está preparado. E foi a primeira tática que ele usou para não permitir que Neemias reedificasse os muros, as portas e a cidade de Jerusalém. Mas Neemias, ele tinha uma certeza no coração dele. Ele não ficou 3 meses à toa, orando, jejuando, se quebrantando na presença do Senhor. Ele ficou até ouvir a voz de Deus. Quando ele ouviu, então ele falou, não, essa obra eu tenho que fazer. Deus colocou nas minhas mãos e é para eu fazer. Então essa primeira tática que os inimigos usaram contra ele, não funcionou, meus irmãos. Ele realmente não desistiu da obra. Ele continuou fazendo a obra de erguer os muros. Assim como nós também, se os nossos muros estão derrubados, se você está precisando de uma reconstrução espiritual com Deus, não desista da obra. Por mais que digam para você, não adianta, você não tem mais jeito. Deus está dizendo, tem sim. Não desista que você vai reconstruir o seu muro. A segunda tática que o inimigo usou, daí foi a força mesmo. Eles ameaçaram de atacar aquelas pessoas que estavam reconstruindo os muros. Aí, meus irmãos, Deus não enviou um anjo do céu com uma espada de fogo e exterminou todos os inimigos de Neemias, não. Mas Deus deu uma tática para Neemias. Falou, o que vocês vão fazer? Numa mão, vocês vão segurar a pá para a construção. Na outra mão, a espada. Então, o que significa isso? Enquanto você reconstrói, você também se defende. E a nossa espada, meus irmãos, é isso aqui, ó.
a Bíblia Sagrada. Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar assim, ah, você está com a espada? Quer dizer, você está com a Bíblia, é a espada do crente. Então, o que Neemias e todos os seus companheiros faziam? Eles trabalhavam o tempo todo com a espada do lado. E eu digo mais, meus irmãos, espada na bainha não serve para nada. Porque eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha uma Bíblia em casa. Mas eu acredito que alguém aqui conhece uma pessoa que tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, que deve estar com os 2 dedos de pó lá em cima do armário. Porque acha que só comprar uma Bíblia bonita, aquela que você coloca no suporte, abre no Salmo 91 e deixa lá em cima do armário, sua casa está protegida. Bíblia não é alarme nem polícia, meu irmão. Não vai te proteger, não. A espada foi feita para ser usada. E você só vai usar a espada se você souber como usá-la. E para como saber? Lendo, né? Se você não tiver conhecimento, o inimigo vai te pegar, porque eu vou dizer uma coisa. O diabo conhece a Bíblia e conhece muito bem. Se você não conhecer, você vai perder para ele. Se Jesus não conhecesse a palavra, quando ele foi tentado no deserto, ele tinha perdido. Porque ele combateu o inimigo, que jeito? Com a palavra. Então, meus irmãos, a espada do crente é a Bíblia e você tem que saber manuseá-la, senão você está sujeito à ação do inimigo. E Neemias continuou a obra. Continuou fazendo a obra, armado, defendendo e construindo. Aí, o que o inimigo fez? Tentou mais uma tática, meus irmãos. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos nos aliar a ele. Vamos oferecer para ajudá-lo, mas com o intuito de derrubá-lo. Só que Neemias sabia que Deus tinha colocado aquela obra na mão dele. E que ele não podia se desviar daquilo. E o que eles fizeram? Neemias, desce daí, vamos fazer uma reunião, vamos entrar em acordo e vamos trabalhar junto. Neemias, ele teve no seu coração uma revelação de Deus que eles queriam tirar a sua vida. E ele falou, não, eu estou fazendo uma obra muito importante e não posso parar. Meus irmãos, como a Bíblia diz você, depois que você colocou a mão no arado, não olhe para trás, siga em frente. E Neemias falou assim, eu não vou parar essa obra é importante. Mesmo o inimigo usando essa tática, dizendo que depois iria ajudá-lo, ele falou, não, eu não posso parar a obra que Deus colocou na minha mão. E nós, meus irmãos, nós temos que seguir o exemplo de Neemias. Nós temos que começar a olhar primeiro lá no começo o que ele fez, orar e jejuar, porque o jejum, meus irmãos, fortalece muito a nossa fé. Deus não precisa de jejum, nós precisamos. Quando nós jejuamos, nós nos quebrantamos na presença de Deus. E os irmãos aqui todos, eu creio que têm esse costume de jejuar, podem ver que os nossos olhos espirituais são abertos quando jejuamos. Nós conseguimos uma intimidade maior com Deus. O jejum é muito importante. E por que nós fazemos isso? Porque quando nós jejuamos, nós abrimos mão do que é mais importante para o ser humano, o pão. O ser humano vive pelo pão. Ele trabalha pelo pão, ele estuda pelo pão, é a sobrevivência dele. Quando você jejua, o que você está dizendo para Deus? Senhor, o pão não é mais importante para mim. O mais importante para mim é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Eu abro mão do pão daqui da terra pelo pão vivo. E Deus se agrada disso. E você vai se sentir mais forte. E Jesus mesmo nos ensinou, quando os seus discípulos tentaram expulsar o demônio daquele menino e não conseguiram, e foram perguntar para ele, mestre, por que nós não conseguimos? Ele disse o quê? Porque existe uma casta de demônios que só sai com oração e jejum. Então, meus irmãos, o jejum tem que fazer parte da vida do crente, assim como a oração. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando você lê a Bíblia, Deus fala conosco. Então, são coisas que o crente não pode abrir mão. Jejum, oração, leitura bíblica. Isso deveria estar no manual do cristão, para você praticar todos os dias. Porque se você deixar uma brecha,
o inimigo vai entrar por essa brecha. E existe ainda uma forma, Neemias sofreu 4 tipos de ataques. O primeiro, que nós já falamos aqui, a palavra, que nos desanima. O segundo, a própria força, o inimigo tenta de todo jeito te desviar. O terceiro, nós falamos aqui também, ele conseguiu suportar. Agora, o mais difícil é o quarto. Quando eles, o que eles fizeram? Usaram profetas para profetizar falsamente para eles, dizendo: assim diz o Senhor, essa obra não deve continuar. Meus irmãos, por que esse é o mais difícil? Porque todos nós temos fé. Nós somos crentes, nós cremos em Deus. E quando alguém fala, assim diz o Senhor, que diz que está falando em nome de Deus, nós vamos dar ouvidos. Aí é que você precisa ter muita comunhão com Deus, para você ter discernimento, para você saber realmente se aquela palavra veio de Deus ou se é a pessoa falando por ela mesma. Tentaram enganar Neemias, dizendo: assim diz o Senhor, essa obra não deve continuar. Mas ele tinha discernimento. Por que ele tinha discernimento? Porque ele tinha intimidade com Deus. Porque ele orava, ele jejuava, ele estava sempre em comunhão com o Senhor. Então não conseguiram enganar Neemias. Foi a última tentativa que eles fizeram para fazer com que Neemias desistisse daquela obra. E Neemias foi tão vitorioso, meus irmãos, que ele conseguiu fechar o muro da cidade inteirinha em 52 dias. Uma obra que seria assim, para anos ele fez em 52 dias. Por quê? Ele conseguiu unir as pessoas para fazer a obra. Não havia divisão. Essas pessoas que tentaram parar a obra, tudo que foi usado pelo inimigo, caíram por terra. Mas primeiro, o que ele fez? Ele buscou a Deus, ele orou, ele jejuou, ele se consagrou, e quando ele começou a obra, realmente, Deus estava na direção. E se você seguir exatamente a direção de Deus, meu irmão, não tem como dar errado. Agora, se prepara, porque o inimigo vai te atacar. E ele vai usar todas as formas para tentar desviar você do caminho. E se você não estiver preparado, se você não se consagrar, se você não tiver intimidade com Deus, ele vai acabar te derrubando. Neemias é um grande exemplo para nós de como agir numa situação dessa difícil. E interessante porque Deus escolhe uma pessoa que era muito improvável de ser escolhida. Normalmente Deus levantaria um sacerdote ou um profeta, e Deus levanta uma pessoa que estava lá trabalhando com o rei, era copeiro do rei, tinha sua vida tranquila, e ele acaba fazendo uma obra gigantesca para Deus. E eu admiro também a ação de Neemias, que ele saiu deixando um trabalho tranquilo, bom, sem nenhuma perspectiva. Ele ia fazer a obra de Deus, mas ele não tinha uma promessa de Deus na vida dele. Não, depois que você terminar a obra, eu vou te abençoar com isso, com aquilo. Não. Deus simplesmente falou: vá e faz. E ele disse: sim, eu vou. Se preparou e foi. É lógico que depois ele recebeu uma bênção que ele deve ter ficado até surpreso. Porque Deus sempre vai ter uma bênção para nós, meus irmãos. Se você caminha de acordo com a vontade de Deus, não existe, eu costumo dizer que não existe um crente que não tenha uma bênção na sua vida. Deus tem bênção para todo mundo. E ele se alegra muito em nos abençoar. Só que ele não vai abençoar se você não estiver preparado. E Neemias, depois que ele terminou de edificar os muros, colocar as portas, fechar as brechas e começou a trabalhar na cidade, ele ficou como governador de Judá. E daí entra Esdras. É até interessante que se você pegar o livro de Neemias, os 7 primeiros capítulos só dá Neemias, só vai falar dele. Quando você entrar no 8º, começa a falar de Esdras, e Neemias fica até meio esquecido. Que Esdras, como sacerdote, ele começou a cuidar da parte espiritual. Mas a união do povo, quem conseguiu foi Neemias. E o povo estava tão unido, desculpa, que quando terminaram a obra dos muros e das portas, fizeram um púlpito para Esdras na praça, alto, para ele ficar mais elevado que todo mundo.
e cerca de 40 mil pessoas se reuniram ali para ouvir Esdras pregando. E a Bíblia fala que ele pregou aproximadamente 6 horas. E o povo ficou ali 6 horas parado ouvindo Esdras pregar. Então, realmente, o que Neemias plantou no coração do povo frutificou. E ele não teve orgulho. Quando Esdras veio e assumiu a parte espiritual, ele ficou quieto na dele. Ele preparou o lugar e Esdras foi e começou a pregar. Não foi ele que quis ser governador. O povo que viu em Neemias que ele deveria continuar cuidando do povo pelo seu caráter, pela obra que ele tinha feito. Então, meu irmão, quando Deus te chamar para uma obra, primeiro, não saia correndo. Não saia sem pensar e comece a fazer porque Deus te chamou. Pare um pouco. Se coloque na presença dele. Se assente aos pés do Senhor. Busque. Procure saber exatamente qual é a vontade de Deus, como Neemias fez. E essa obra sua vai frutificar. E você vai ser muito abençoado por Deus. O livro de Neemias é muito interessante, meus irmãos, porque serve de lição para todos nós. Se você realmente se concentrar, se ler e analisar bem o livro de Neemias, é uma grande lição de como ser um cristão verdadeiro. Aquele que realmente busca a presença do Senhor, aquele que procura uma intimidade com Deus e procura fazer a vontade de Deus sem esperar nada em troca. Porque quando ele deixou a fortaleza de Susa para ir para Jerusalém, ele foi simplesmente para trabalhar. Ele não tinha nenhuma promessa na vida dele, mas mesmo assim ele foi. Eu fico imaginando deixar um trabalho dentro do palácio, tranquilo, sabendo que para onde ele ia, o povo estava passando fome, havia escassez de alimento, de água, que a cidade estava destruída, e ainda fazer uma viagem de mais de 1000 quilômetros em lombo de camelo. Realmente, Neemias era um cara de fé, de muita fé, e serve de exemplo para nós hoje, porque quando Deus nos chama, e outra, não tente fugir da presença de Deus, porque não vai dar certo. É só a gente lembrar do caso de Jonas. Jonas tentou fugir da presença de Deus, ficou dentro da barriga do peixe 3 dias. E acabou tendo que fazer exatamente aquilo que Deus queria. Contra a vontade, mas ele fez, porque quando Deus coloca alguma coisa nas nossas mãos, primeiro, ele sabe que você tem capacidade. Não que você esteja preparado, você não está preparado. Ele vai te preparar. Neemias, na hora que recebeu a notícia, ele chorou. Ele não tinha capacidade para reconstruir uma cidade. Mas o que ele fez? Ele jejuou, orou, se quebrantou. E Deus o preparou. Deus mostrou para ele, vai que eu estarei contigo, você vai conseguir. E ele não era líder de ninguém, ele era apenas o copeiro do rei. E imagina, conseguiu liderar 40 mil pessoas. Não é fácil, meus irmãos. Você liderar meia dúzia de pessoas, já dá um trabalho danado. Imagina 40 mil pessoas. E a Bíblia diz que eles estavam como uma só pessoa. Todos com a mesma mentalidade, com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo. Realmente é só Deus mesmo para poder direcionar e você conseguir fazer uma coisa dessa. E o mesmo que aconteceu com Neemias naquela época, acontece conosco hoje, meus irmãos. Com certeza, nós temos o que reconstruir com Deus. Nós temos que parar e pensar, porque muitos de nós estão com seus muros derrubados. Eu posso falar por mim mesmo, eu tenho certeza que eu tenho muito o que consertar com Deus. Nós não somos perfeitos, nós somos humanos e pecadores. Então, você tem algo a reconstruir com Deus. Todo ser humano tem. Só que antes de você começar essa reconstrução, meu irmão, pare, ore, jejue, peça a direção de Deus e comece a reconstrução. Mas comece pelos muros, não comece pela cidade. Não comece pensando em coisa grande que você acha que tem que reconstruir com Deus. Comece lá no que é pequeno. Porque não adianta você reconstruir a cidade se seu muro estiver derrubado. Porque muro é o que te protege. Se você não tem um muro, não adianta você ter a cidade, porque o muro é a proteção contra o inimigo. Primeiro, você tem que colocar o muro seu em pé. Segundo, você precisa de recuperar as portas. Por quê? Porta simboliza acesso.
Você tem que saber quem que acessa a sua vida e quem não pode acessar a sua vida. Se você não coloca as portas, meu irmão, não tem como você controlar isso. Não tem como você saber o que está acontecendo. Se você faz o muro, mas deixa sem porta, qualquer um entra, qualquer um sai. E você não tem como impedir que o inimigo possa entrar. E depois que você reconstruir os seus muros, colocar as portas, faça uma vistoria na sua vida. Veja se você não deixou nenhuma brecha. Porque se você deixar uma brecha, o inimigo vai entrar e vai fazer um estrago na sua vida. Porque ele não precisa de muito, meu irmão. Ele só precisa de uma brecha. Isso aqui é uma grande lição para nós. Porque nós hoje estamos vivendo num mundo em que o que você aparenta ser vale mais do que o que você é, né? Então, se você não seguir exatamente aquilo que Deus te manda através da Bíblia, você vai acabar fazendo coisas que vão derrubar o seu muro. Sem você menos esperar, os seus muros estarão em ruínas. O inimigo vai estar entrando e fazendo o que ele desejar na sua vida e você ainda não vai estar percebendo. Você só percebe quando você anda em comunhão com o Senhor. E andar em comunhão com Deus está cada dia mais difícil, porque o inimigo está cada vez desenvolvendo novas estratégias para nos desviar do caminho. Coisas que colocam na sua cabeça que é normal, que hoje pode, que não tem problema, mas se você realmente seguir o que está na palavra de Deus, e a Bíblia não muda e não vai mudar nunca. A palavra do Senhor é essa, vai ser daqui 100 anos, daqui 1000 anos. Se você tem alguma dúvida na sua vida do que você deve fazer, busque na palavra. Se você for um conhecedor da palavra, meu irmão, o inimigo não vai te derrotar, não. Mas além da palavra, você precisa orar e jejuar para ter uma aproximação com Deus. Porque Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco. O nosso Deus não é Deus de longe, é o Deus de perto. É aquele Deus que está ao seu lado 24 horas por dia. Hoje a gente até estava falando sobre isso na classe, e a gente estava falando, mas se eu vou pedir uma coisa 2 horas da manhã para Deus, sem problema não. Deus está 24 horas no ar, né? Ele está on, né? Ele nunca está off. Deus, Ele não se cansa. Só que tem uma coisa, meu irmão. Deus quer sinceridade no seu coração. Quando você vai falar com Deus, você tem que realmente abrir o seu coração. É lógico que quando nós oramos aqui para pedir perdão pelos nossos pecados, não vai cada um ficar falando pecado por pecado para Deus. Mas quando você vai orar na sua casa, meu irmão, e pedir perdão para Deus dos seus pecados, você tem sim que exemplificar um por um. Senhor, eu faço isso, quero me libertar disso. A gente costuma dizer que muitas pessoas têm um pecado de estimação. Aquele pecadinho que você não consegue se libertar dele. Você tem que colocar para Deus. Deus não quer que você ore assim, Senhor, perdoe os meus pecados. Ele quer que você diga, Senhor, eu faço isso, sei que é pecado, quero me libertar disso, estou pedindo perdão e não quero fazer de novo. Aí sim Deus vai se alegrar e ver que você tem um coração justo, um coração puro. Eu gosto muito do que tem no Salmo 24, quem puder abrir a Bíblia aí. Salmo 24, versículo 3 a 5. Salmo 24. Inclusive, eu já preguei sobre isso, não aqui. Todo mundo achou? Salmo 24, versículo 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, meus irmãos, se você não tiver limpo de mãos e puro de coração, você não vai chegar a ver Jesus face a face como nós estamos esperando. Você vai estar naquele grupo que, quando Jesus voltar, ele vai dizer, não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, eu fiz milagres. Ele fala, não vos conheço. Porque quem faz o milagre não é você,
é o nome de Jesus. E Jesus até cita esse exemplo quando os apóstolos chegaram para ele e falaram assim: Senhor, um que não é dos nossos estava lá curando, expulsando demônios, e nós mandamos que ele se calasse. Jesus diz: não mandeis que se cale, deixe, porque quem não é contra nós é por nós. Porque o milagre, meus irmãos, não sou eu que faço, eu não tenho poder nenhum, mas o nome de Jesus tem. E em nome de Jesus eu posso fazer coisas e eu não estar caminhando na direção do Senhor. Hoje nós vemos muitas pessoas desviando o que está na palavra. É chato falar, mas é assim, a teologia da prosperidade. Mas o que acontece? As pessoas estão falando da Bíblia, sim, só que eles pegam pequenos trechos da Bíblia. Porque se você quiser manusear a Bíblia, você consegue também levar a Bíblia para o mal. Eles falam assim: Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, Paulo falou. Só que se você voltar alguns versículos, você vai ver que Paulo diz que ele pode viver na miséria, com frio, com fome, ou na abundância. E não tudo posso, porque eu posso ter qualquer coisa. Quando a Bíblia nos diz também, tudo pode aquele que crê, não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa. Você vai ter vida e vida em abundância. Vida em abundância não é riqueza. Então, meus irmãos, a Bíblia tem sido usada de forma muito errônea e, infelizmente, tem levado muitas pessoas que desejam servir ao Senhor por caminhos que não levam ao Senhor. Isso, meus irmãos, é um trabalho para nós também. Deus está colocando nas nossas mãos. Nós que conhecemos a palavra, que somos convertidos, nós temos obrigação de alertar essas pessoas que estão sendo desviadas para o verdadeiro caminho que nos leva a Deus. E para isso, nós precisamos ser um Neemias na vida. Nós precisamos parar, nos assentarmos aos pés do Senhor, jejuar, orar, para que nós sejamos fortes, prontos para a batalha. Porque a hora que você começar esse trabalho, o inimigo vai te atacar como atacou Neemias. E você tem que estar muito bem preparado para não submergir as atitudes dele. Neemias foi tentado de todas as formas. Nenhuma delas conseguiu derrotá-lo. Por quê? Porque ele estava realmente na presença do Senhor. Ele estava com uma comunhão muito grande com Deus. E essa comunhão, meus irmãos, ela só vem dessa forma: jejum, oração, quebrantamento, e você realmente se humilhar na presença de Deus. Como eu disse aqui do jejum, você deixar o pão e mostrar para Deus que o mais importante para você não é esse pão, é o pão vivo, é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pão que veio do céu para nos dar a salvação. E a sua vida deve estar pautada nisso, meu irmão. Em primeiro lugar, você tem que colocar Jesus. E aí sim as demais coisas serão acrescentadas. Pode ter certeza, meu irmão, Deus vai ter uma bênção muito grande na sua vida. Mas para isso, você tem que caminhar segundo a vontade dele. Não tem outro jeito. E como a palavra mesmo diz, Deus diz o quê? Eu sou o caminho. Ele não é um caminho, ele é o único caminho. Então, se você se desviar desse caminho, realmente você está indo para o lado do inimigo. Não existe vários caminhos, meu irmão. E olha, se você fez a escolha por Jesus, eu já falei aqui, eu vou repetir mais uma vez porque vale a pena. Você fez a melhor escolha na sua vida. Escolher Jesus, você foi muito sábio. Agora, eu vou te dizer, meu irmão, isso não quer dizer que você vai ter, como diz um amigo meu, melzinho na chupeta. Não vai ser fácil, não. A sua vida, assim, você vai passar por muita tribulação. Vai ter deserto? Vai ter deserto na sua vida. Mas você pode ter certeza, você vai sair dele vitorioso, cheio de Deus no seu coração, e aquele vazio que o ser humano tem buscado preencher e não consegue, você vai preencher o coração, o seu vazio do seu coração, porque quem preenche esse vazio é Jesus. Sem Jesus você nunca vai ter um coração pleno. Por isso, meu irmão, não desvie do caminho, siga o exemplo de Neemias, meu irmão. Ore, jejue, se quebrante na presença de Deus.
Mas depois que você fizer isso, saia e comece a obra. E a hora que você começar a obra, não deixe que nada te pare, meu irmão. Porque Deus não vai se alegrar se você desistir no meio. É melhor que você nem comece, porque se você começar e desistir, realmente você vai entristecer o coração de Deus. A palavra que eu tenho para os irmãos hoje é essa. Irmãos, vamos nos quebrantar na presença do Senhor. Vamos orar, jejuar, vamos nos preparar para a obra. E vamos começar, se nossos muros estão derrubados, vamos começar a reerguer os nossos muros hoje. E depois de reerguermos os nossos muros, vamos consertar as portas e vamos verificar se não deixamos nenhuma brecha para o inimigo. Aí sim, a hora que nós olharmos isso, os muros edificados, as portas colocadas e todas as brechas fechadas, nós estamos prontos para enfrentar o inimigo, irmão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?